Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU Não É Gabinete. Meu nome é Luiz Agner Claro. Se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, é totalmente gratuito e pode ter certeza que eu vou garantir para você um ótimo conteúdo nesse canal, porque além de meu, é de vocês também. Então se inscreva e deixa seu like aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, hoje vamos falar de um assunto que está recorrente no dia a dia de todo mundo, mesmo que seja indiretamente, que é a questão de DNS. Você está assistindo esse vídeo aqui graças a um servidor de DNS que resolveu o nome youtube.com para você, viu, jovem dinâmico? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e também sobre o DNS da Google. Bom, provavelmente você que já configurou tanto o computador, celular, tanta conexão com o roteador, modem, algum momento da vida você já viu o DNS da Google, aquele 8.8.8.8, certo? Se você não sabe o que é isso que eu estou falando, o DNS, pessoal, é basicamente um servidor, tá, que resolve nomes para você na internet. Ou seja, você está acessando youtube.com. O youtube.com não é o domínio youtube.com responde a um IP. E o IP é dinâmico, às vezes estático, enfim. O DNS é responsável para traduzir isso para você, tanto para você quanto para a máquina que é o computador seu, beleza? Então, toda rede precisa ter um DNS. Não localmente, mas setado um no computador, no roteador e afins. O mais famoso, que é sempre divulgado por aí, e até uma forma errada de colocado, né, desse jeito que ele é colocado, que é o DNS da Google, tá pessoal? Que é o 8.8.8, 8.8.8.8, e tem o 8.8.4.4, é muito 8. Mas enfim, esse é um dos mais famosos, tá? Também tem da Cloudflare, que é o 1.1.1.1, e aí vai seguindo. Bom, qual que é o problema disso, pessoal? Muita gente coloca esse DNS como se fosse, digamos, necessário ter ele, somente ele na rede. Mas na verdade, colocar ele é um erro. E um erro em alguns fatores. E eu vou deixar bem claro aqui que tem muita gente zoando, falando, poxa Luiz, quando você coloca esses vídeos, não façam tal coisa, isso é assim, parece que não dá pra fazer nada na internet. Não é assim, pessoal, não é isso. Eu coloco aqui o que vocês não podem fazer. Se bate com o que vocês fazem, eu não tenho culpa, tá? Não é todo mundo que acontece isso, mas vamos lá, segue o fluxo e você não precisa exatamente seguir isso aqui que eu tô falando. É só mais uma dica de alguém que estuda e trabalha na área. Então, é bom a gente receber dicas todos os dias, tanto de profissionais de outras áreas, quanto da nossa área, pra gente ficar com conhecimento maior, obviamente, tá bom? Bom, então voltando ao DNS, né? Você vai lá no seu roteador e coloca o DNS da Google, 8.8.8.8. Você tá achando que tá abafando, porque o DNS tá funcionando, lindo, maravilhoso, tudo funcionando até rápido, né? Que o DNS da Google é muito rápido, só que tem um probleminha. O DNS certo que você tem que colocar na sua rede é o DNS do seu provedor de internet. E eu vou explicar o porquê. Vamos supor que o provedor de internet tem um problema lá, de segurança, alguma coisa assim, e ele bloqueia a entrada de qualquer outro DNS a não ser o dele, porque afinal o dele tá ali para todo mundo que é cliente dele utilizar aquele DNS. Se você está usando um DNS de fora, ele não é responsável, o provedor não tá nem aí, ele vai proteger o DNS dele, certo? Então vamos supor que ele bloqueia a entrada do DNS da Google na rede dele. Imagina a catástrofe, tá? Isso é um exemplo, tá bom? Mas é um exemplo que acontece. É uma coisa que acontece e com uma certa frequência em alguns tipos de ataques, como o ataque DDoS, tá? Principalmente provedores pequenos que acontecem isso. Provedor grande acaba tendo redundância e redundâncias e redundâncias e acaba não tem esse afeto, digamos assim, com bloqueio, coisas assim, tá? Um outro fato também que pode acontecer e que acontece com bastante frequência também, tá bom? Parece que não, mas existe uma quantidade até exagerada que acontece isso, são as quedas desses servidores DNS, tá? O servidor da Google, por exemplo, o DNS da Google, ele não é centralizado, não é um servidor somente que fica em algum lugar. Existem vários espalhados, existem servidores de cache espalhados pelo mundo inteiro. Então, o DNS da Google para cair precisa de muito, mas acontece.
acontece? Geralmente o DNS da Cloudflare e da Google são os que mais caem, mas são os que mais são utilizados. Então existe também essa questão. Qual que é o problema disso? Se o DNS cair, um DNS público, não tem para quem você recorrer, basta você modificar o DNS, certo? A Google, ela oferece esse serviço de DNS, uma questão de marketing, uma questão de aumentar o valor da marca, e eles não têm, digamos, eles não precisam oferecer esse DNS como venda para nada. Então, para eles, se eles arrumarem 2, 3 horas, tanto faz, sabe? Vai ter, obviamente, um alarme, vai ter uma coisa ali, vai ter questões, assim, porque eles precisam arrumar, mas não é igual o DNS do seu provedor, que você está pagando. Então, esse é um ponto a mais, querendo ou não, tá? Um outro ponto também que é bem necessário e que muita gente faz de errado, e isso, mano, não faz sentido nenhum, é quando você vai configurar o DNS do seu computador, do seu celular, do roteador, do modem e afins, e tem dois campos de DNS, certo? DNS primário e o DNS secundário. A pessoa me coloca o mesmo local, né, a mesma empresa para os dois DNS. Então, por exemplo, da Google, coloco 8.8.8.8 de primário e secundário coloco 8.8.4.4. Vamos supor que num mundo aí que aconteça, que pode acontecer e acontece, querendo ou não, o DNS da Google cai, os dois servidores. Você não tem uma redundância. O DNS secundário vira somente mais um campo, que poderia ser muito bem melhor aproveitado. Era somente colocar um outro DNS, porque caso caísse o primeiro, o segundo entra em ação, e você não fica sem conexão, pelo menos por causa de DNS, tá? Beleza, Luiz, mas assim, você falou, e por que eu não devo usar o servidor de DNS Google? Quando que eu devo? Como é que funciona? Bom, pessoal, eu acho que assim, o melhor cenário seria o seguinte: DNS primário que você deve usar é do provedor de internet do seu provedor aí. Seja qual for, ele vai ter um servidor DNS se ele prestar. Tem provedores que não dão esse servidor de DNS porque eles são desorganizados. Até provedores regionais que não têm recurso, mas se tiver, utilize o DNS do seu provedor, tá? Como primário. Secundário, cara, coloca um DNS público, porque se caso o servidor DNS do seu provedor cair, aí assume o servidor secundário, que pode ser da Google, pode ser da Cloudflare e afins. Aí sim é uma maneira inteligente de você utilizar o DNS, seja no seu computador, seja no seu celular, seja no seu roteador e afins. Porque se cair um, tem uma redundância, tem um outro servidor de uma outra empresa gerando ali a resolução de DNS na sua rede. Bom, deu pra entender, né? Se gostou, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tô ficando por aqui, um forte abraço e é nóis.